Olá pessoal, tudo bem? Por que somos o que somos? Né? Já fizeram essa pergunta? E temos como mudar o que somos? Pois é, tem muitas coisas que a gente vai conversar aqui e pode ajudar a gente a refletir e pegar um pensamento, aquele que se adequa a cada um, né? Por que a maioria das pessoas não termina o que começa? Ou até mesmo nem começa o que planeja? E isso está relacionado com alguns fatores, né? Medo de ser ridicularizado pela família ou pelos amigos, né? Ser mal interpretado, né? E na maioria das vezes é o medo vindo de fora, não de dentro, né? Ou então, às vezes, medo da sua própria capacidade, né? Se vai dar conta ou não. A palavra evidência é o medo. E o que é o medo, né? O medo ele é bom ou ele é ruim? Ele é das duas formas, ele é o equilíbrio. O medo ele ajuda nós a ficar mais convicto, né? Mais alerta. Historicamente, o medo ele está relacionado com a nossa evolução, né? Os nossos primórdios eles tinham que ter o medo para poder sobreviver, porque o medo era iminente na Terra, né? Os predadores, cada um ali queria comer o outro para sobreviver. Então, o medo para poder permanecer vivo, ele é constante na evolução da humanidade, né? E isso é bom, né? Mas só que esse medo, ele em excesso, ele joga informações para o nosso cérebro e muitas vezes interpretamos o medo já de forma equivocada ou que antecede muitos movimentos da nossa vida. Então nós precisamos ter esse equilíbrio do pensamento e do medo. E o medo do ridicularizar, de ser ridicularizado, de ser mal interpretado, de passar vergonha ou de ser questionado, entendeu? Esse é um dos maiores que nós temos que nos atrapalha nos dias de hoje. E como que isso aconteceu na nossa vida? Isso não é por acaso. Quando a gente nasce, né, a gente nasce com uma folha em branco e ali vai escrevendo aquilo que nós vamos aprendendo a falar, porque ouvemos alguém falar, ou então se comportar de alguma maneira, porque alguém se comportou e a gente aprendeu de alguma forma com alguém, né? Não é por acaso que nós temos semelhanças de comportamento, de forma de falar e com outras pessoas, porque é assim que funciona a questão do aprendizado, né? Mas aí o que acontece? A maioria, devido o medo acompanhar a humanidade, todo mundo tem medo, né? E o medo é assim, então assim, eu prefiro ficar na minha zona aqui de conforto, fazendo o que eu faço, do que me colocar numa situação de possível ridículo ou de passar vergonha de qualquer forma que seja, né? Quantos de nós aqui já teve dificuldade de apresentar um trabalho na escola, ou de fazer um questionamento ao professor, entendeu? Ou até mesmo de aproximar de pessoas que você tinha interesse, né? E teve medo, né? Muitos, eu acredito que a maioria aqui, eu acho que passou por isso. Alguns raros que não tinham essa dificuldade, mas tinha outros medos, tá? O medo ele é iminente e eu garanto que se a gente conversar com qualquer uma pessoa que falar que não tinha medo de nada, ele não está vivo, né? Porque ele provavelmente ele se arriscou demais e a coisa aconteceu errado. Então assim, tem que ter um equilíbrio, né? E assim, isso filosoficamente, né, tinha lá na escola estoica, Zenão, que foi um dos fundadores da escola, e ele fez com ele e era um dos fundamentos daqueles alunos, das crianças que começavam a estudar ali o estoicismo. É bem curioso essa história, porque um dos primeiros métodos que faziam para poder resolver a questão, iniciar a questão dos estudos filosóficos ali, dos pensamentos daqueles filósofos, daquela forma de pensar, era de pegar a criança, né, e amarrar um peixinho na ponta de um cordão e fazer com que aquela criança arrastasse por toda a praça ali onde tivesse mais movimento, ela saísse arrastando ali, entendeu? E passando por aquela situação. Qual era o fundamento disso?
fazer com que ela criasse, né, condições de não mais se importar com o que os outros pensam, entendeu? E aí ela ia andando e passando e tal, e aquela condição dava para ela margem dela poder expressar tudo que ela queria, porque ela já tinha sido se exposta ao ridículo, teoricamente ali, de forma proposital, para poder quebrar essa barreira, né? E essa barreira que eu acho que se a maioria de nós fizéssemos elas, que a gente não tem essa coragem, porque nós pais não fazemos com nossos filhos, porque nós não tivemos coragem de fazer. Então olha o tanto que vai enraizando. Nós pais protegemos nossos filhos porque não queremos que eles passem aquilo que a gente teve medo no passado e às vezes nem aconteceu, mas temos medo que os nossos filhos passem. São medos, né? Então assim, mas é necessário, né? E isso nada muda, vamos dizer assim, o que os outros acham. Só para ilustrar essa história, eu vou contar uma historinha entre um vovô e um netinho, né? O vovô chegou para o netinho e falou assim: olha, meu filho, eu vou ensinar você amanhã, eu vou ensinar você a conduzir o jumentinho. E a criança ali de 7 anos ficou toda empolgada: nossa, eu vou aprender com o meu vovô como que eu faço para poder conduzir o jumentinho. Nossa, ele achava aquilo incrível, nem dormiu à noite. No outro dia cedo, o vovô pegou o jumentinho e começou a andar com a criança. O vovô subiu no jumentinho e pediu à criança para poder conduzir, seria a primeira etapa da aprendizagem, a conduzir o jumentinho. E aí eles foram andando e a criança toda feliz puxando o jumentinho e o seu vovô em cima. Aquilo era o máximo para ela. Só que quando eles passavam por um grupo de pessoas, as pessoas apontavam e olhavam: olha lá que absurdo, aquele velho está botando a criança para poder puxar o jumentinho e fica lá em cima folgado. O vovô olhou aqui e falou assim: então, né, mudou a estratégia. Ele botou o netinho em cima do jumentinho e começou a puxar o jumentinho. Passou para outro grupo de pessoas, não era nem o mesmo. E aquele grupo de pessoas falou: nossa, que absurdo, a pessoa já velha puxando o jumentinho, nossa, como que pode? Ele pensou assim: nossa, mas então vou montar também no jumentinho. Aí ficou os dois montados no jumentinho e foram andando. Passaram para outro grupo de pessoas e as pessoas falaram: nossa, coitado do jumentinho, tem 2 pessoas em cima do jumentinho, o jumentinho carregando. E aí ele achou estranho aquilo, ele tirou e desceu os 2 do jumentinho e começou a puxar o jumentinho. Passou por um outro grupo de pessoas, falou: nossa, que absurdo, andando a pé e deixando o jumentinho, andando sem montar no jumentinho. Moral da história é o seguinte: independente do que você faça, sempre vai ter alguém para te criticar, porque nem eles sabem o que querem da vida. Nem neles tem confiança, tem autoconfiança suficiente para poder justificar o porquê que eles estão pensando daquela forma. Então, por que somos o que somos? Somos porque já viemos aprendendo tudo isso e somos dessa forma. Tem como mudar? Tem como mudar. É mais difícil? Às vezes, depois que já está velho? Sim, é mais difícil. Mas não é impossível. É só fazer a mesma coisa. Vamos lá para a história dizer não. Vamos, às vezes, colocar nós numa situação de possível ridículo na nossa mente para poder quebrar essas barreiras, né? Sei lá, vamos sair na rua e perguntar para as pessoas o que ela faz, entendeu? Tendo na cabeça que pode receber uma resposta ruim. Sei lá, fazer o que eu estou fazendo, gravando vídeo, que para mim isso era impossível, né, de passar aquilo que eu penso para as pessoas, ou de tentar me comunicar, porque eu gosto, mas tinha medo, ou tenho medo e ainda estou trabalhando. Pode ser uma dessas condições, né? Pode ser qualquer coisa. A pessoa que você quer conversar com ela, tenta se aproximar, pergunta, mas tenta ser mais incisivo nessas comunicações para poder quebrar essas barreiras, quebrar essas crenças que vão limitando a gente, entendeu? De que permanecer onde estamos é melhor porque nos deixa mais confortável.
E a reflexão que eu quero deixar é o seguinte: você não evolui de forma nenhuma permanecendo no mesmo lugar. Nada no mesmo lugar vai acontecer algo diferente. Então, movimentar-se, aprender, quebrar certos comportamentos, né? Certas formas de pensar até, né? Mas como que a gente faz isso? Aprendendo, entendeu? Ouvindo, abrindo a mente, porque isso a gente constrói. A gente constrói isso, a gente lê, a gente vê outras pessoas falar, igual eu estou falando aqui, mas você tem que construir aquilo que é apropriado para você. Por quê? Porque dentro de você tem uma vontade que é diferente da minha, entendeu? Tem um desejo que é diferente do meu, e isso não pode ser comparado. Isso é único, isso é que deixa nós, seres humanos, diferentes da natureza. Né? Porque nós temos essa capacidade de ser, na verdade, únicos, entendeu? Capazes de aprender a questão mais geral. Né? Então, ó, isso é muito legal, porque às vezes a gente pensa assim, cara, eu não gosto de filosofia, mas filosofia pode me ajudar em alguma coisa. Eu não gosto de política, mas se eu entender política, eu vou entender melhor aquilo que eu preciso. Eu nasci para trabalhar para os outros, mas se eu aprender como empreender, eu vou ser um melhor funcionário. Né? Mas eu quero ser empreendedor, mas se eu não for funcionário, eu não vou conseguir aprender a ser um empreendedor. Né? E eu não posso ser também um bom espiritual se eu não entender a vida material, porque eu não vou conseguir conciliar. Da mesma forma, entendeu? A gente não vai ter uma saúde perfeita, entendeu? Se a gente não faz aquilo que a gente quer fazer. Né? Por quê? Porque vai descombinando, né? Não vai tendo relação uma coisa com a outra. Isso que vai deixando as pessoas cada vez mais fracassadas em seus pensamentos, nos seus medos, começa e não termina, entendeu? Ou tem pensamentos, mas nunca fala ele para ninguém, né? Então isso é o que deixa a gente diferente, né? E que nos deixa único. Mas vamos nos desafiar e mudar esses medos que cada um de nós temos, né? E cada dificuldade vamos tentar superar, entendeu? Trazendo aquilo que é melhor para nós e para a nossa vida e para as pessoas que estão na nossa volta. Então, assim, por que somos o que somos? Somos o que somos porque aprendemos a ser o que somos. Tem como mudar? Tem, mas exige a questão do esforço, da dedicação, da forma, né, como a gente encara o mundo. Né? Então, assim, é uma reflexão que eu deixo aqui, que qualquer situação você vai estar exposto, tá? Agora, usa isso, entendeu? A seu favor. Usa isso a seu favor. Quebre essa luta dentro de você de passar. É a mesma coisa, tem pessoas que têm tanto medo do ridículo que ele tem vergonha alheia. Vergonha que nem é dele. Né? Tem pessoas que vê o irmão, ou a esposa, ou o esposo ou o amigo fazer alguma coisa, fica com vergonha do que a outra pessoa está fazendo. Imagina, que medo é esse? Que vida essa pessoa vive? Como que essa pessoa, entendeu, pode ter algum desenvolvimento se ela tem medo até daquilo que não é da vida dela? Não tem lógica. Isso não faz sentido. Não faz sentido de forma nenhuma. Então, esses medos, entendeu? Esses aí é ruim, tá? Esses medos são ruins. Então, vamos pensar nisso, né? Vamos pensar que nós precisamos quebrar esse tipo de medo. A nossa vida é muito mais do que isso. Tá bom, gente? Fica aqui, tá? Minha reflexão, e eu peço a vocês, se gostaram, curte o vídeo, né? Inscreva aí nesse canal para poder voltar sempre compartilhando vídeos aqui sobre algumas questões e a gente vai refletindo, comente também, entendeu? Porque a gente vai discutir e vai chegar naquilo que for melhor para cada um, porque não existe eu certo e nem existe ninguém mais certo que eu, entendeu? Então assim, vai depender daquilo da minha vida, mas certo para aquilo que é para minha vida, entendeu? Porque isso eu vou descobrir sozinho, tá bom? E as teorias e as coisas que vão acontecendo, a gente vai melhorando. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.